Você conhece os seus defeitos ou conhece apenas aqueles que consegue admitir? Porque existe uma grande diferença entre as duas coisas. Quando a gente fala em sombra, normalmente pensa em algo ruim, algo que precisa ser escondido, mas talvez a sombra seja apenas uma parte de nós que ainda não tivemos coragem de olhar. Todos nós temos qualidades, mas também temos medos, orgulho, inseguranças, necessidade de aprovação, raiva, ciúmes. E o problema não é sentir essas coisas. O problema começa quando fingimos que elas não existem. Porque aquilo que a gente esconde de si mesmo não desaparece. Continua influenciando nossas escolhas. Às vezes você acha que tomou uma decisão por lógica, mas no fundo foi o medo que decidiu. Em outras situações, acredita que está defendendo um princípio, quando na verdade está protegendo o próprio ego. Percebe como isso muda tudo? A maior batalha nem sempre acontece entre o certo e o errado. Muitas vezes ela acontece entre aquilo que enxergamos sobre nós e aquilo que ainda insistimos em esconder. É nesse momento que o método CVNA faz sua primeira pergunta: o que eu ainda não estou vendo? Talvez você ainda não esteja vendo que algumas reações dizem mais sobre você do que sobre a situação. Talvez aquele incômodo constante tenha algo para ensinar. Talvez aquilo que mais critica nos outros seja um convite para olhar com mais sinceridade para dentro. Enxergar a própria sombra não é motivo de culpa, é um ato de maturidade, porque só consegue transformar aquilo que primeiro tem coragem de reconhecer. Ignorar uma sombra não a torna menor, apenas faz com que ela continue conduzindo a vida sem que você perceba. E quando a consciência aumenta, nasce naturalmente outra pergunta: qual é a ação mais nobre que posso escolher agora? Talvez seja reconhecer um erro sem tentar se justificar, ouvir uma crítica antes de rejeitá-la, admitir que ainda existe muito para aprender sobre si mesmo. O crescimento não acontece quando descobrimos que somos perfeitos. Ele acontece quando deixamos de lutar contra a verdade, porque toda sombra que ganha consciência perde um pouco de força que tinha sobre nós. E talvez a liberdade não esteja em não ter sombras, mas em não permitir que elas decidam quem somos.